Sabia que a resolução do Conselho Federal de Medicina mudou para quem vai fazer a cirurgia bariátrica? Tem várias coisas que estão diferentes. Questão do IMC, da idade permitida, tanto de adolescentes quanto idosos. E ainda, meu amor, a forma, o hospital, tem tanta coisa, pequeno e pequeno gafanhoto. E eu vou comentar com vocês que teve uma entrevista que aconteceu no CNN para as novas regulamentações da cirurgia bariátrica e a gente vai falar aqui. Então, se tu quiser saber disso, vem embora. Muito bom dia, boa tarde e boa noite, pequena gafanhoto. Eu sou Camila Cioli. Para quem não sabe, eu sou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Eu faço parte dos associados pela equipe multidisciplinar, que a gente chama de COESAS. E eu fui uma das pessoas que participou de quando a gente fez a elaboração do pré, trans e pós-operatório. Como é que o psicólogo pode acompanhar o paciente? E aí, agora em maio, surgiu uma mudança no Conselho Federal de algumas regulamentações e o CNN ele fez uma matéria sobre isso, a CNN Brasil, com o cirurgião bariátrico Carlos Chiavon. E aí eu vou comentar essa entrevista com você e, claro, dar algumas pitadinhas na percepção da psicóloga aqui, que entende muito do assunto, que trabalha isso desde 2011, para que vocês entendam o motivo de ter acontecido, né, todas essas mudanças. E a gente, ó, torce para que a ANS já regulamentalize com tudo isso e o motivo disso acontecer. Então fica que a gente precisa falar sobre por que um adolescente de 14 anos de idade agora é autorizado, porque o idoso agora pode fazer com bem mais idade. Me conta aí, né? Então vamos colocar a, a matéria para que a gente consiga falar sobre ela. O Conselho Federal de Medicina alterou as regras e requisitos para as pessoas que precisam fazer a cirurgia bariátrica usada como tratamento da obesidade. Essas alterações trazem uma nova abordagem médica. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Dr. Carlos Schiavon, que é cirurgião bariátrico e presidente da ONG Obesidade Brasil. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Agora CNN. Bom dia a você e seus ouvintes. Como está? Tudo certo, obrigado pela atenção por aqui. Doutora, vamos começar pelo básico. O que muda a partir dessas modificações? Olha, a principal mudança é uma ampliação das indicações da cirurgia, abrangendo pacientes que têm obesidade grau 1, que anteriormente eram só com pacientes com diabetes mal controlado, e agora existe uma ampliação, e também uma parcela pequena de pacientes que seriam adolescentes entre 14 e 16 anos, com obesidade grave, o IMC acima de 40, com alguma doença associada que faz aumentar o risco do paciente. Então, acho que essas são as principais mudanças que houve nessa nova resolução. Doutor, essas mudanças têm algum tipo de impacto, talvez, sobre esses novos protocolos de emagrecimento que as pessoas utilizam com aquelas canetas emagrecedoras, que até ganharam, digamos assim, uma boa fama nesses últimos meses? Existe alguma relação ou algo antevendo algum tipo de reação ou não? Vamos conversar um pouquinho aqui antes. Para vocês entenderem o que era antes e o que é agora, né? Porque é muito interessante que agora o pessoal diz: não, espirrou, tá fazendo cirurgia bariátrica. Primeiro, meu amor, quero que você lembre e não esqueça nunca. Acho que todo vídeo eu vou ter uma felicidade de falar isso assim, ó. Eu todo vídeo. A obesidade era o quê? Uma doença crônica. A doença crônica é uma doença que não tem cura. E a obesidade é uma doença crônica progressiva. Então, a tendência dela é daqui para frente, só para trás, ladeira abaixo, certo? Então, com isso, a gente tem que entender que cada vez mais, só o fato de você parar a progressão dela já é um grande avanço, ok? E quando a gente vê estudos direcionados à cirurgia bariátrica de pessoas acompanhadas por 10 anos de estudo, então isso é um estudo
super fiel. A cirurgia bariátrica chegou no Brasil há quase 50 anos. Então não é de ontem que a gente está falando sobre cirurgia bariátrica. Eu fiz há 15, né? Eu fiz em 2009, 16 já. Em dezembro vai fazer 16. Eu fiz 2 dias antes, não, um dia antes do Natal. Não, calma. Dia 21 de dezembro. Eu cheguei em casa um dia antes do Natal. Ah, com os copinhos lindos. Mas voltando, né? Porque eu já contei um pouquinho da minha história. O que é que acontece? Quando você tem a cirurgia antes, ela tem alguns protocolos. Então, só podia ir para a cirurgia bariátrica quem tivesse com IMC acima de 40, sem nenhuma doença associada, porque IMC acima de 40 é o grau 3. A gente tem o grau 1, que é a partir de 30, o grau 2, que é de 35 a 39, e o grau 3, que é de 35, de 40 em diante, e MC acima de 60 já são super obesos, que tem que ter um cuidado mais especial. São aquelas pessoas que já chegam a 200, 160, né? O IMC já está muito, muito elevado. E o IMC ele é calculado assim: você pega o peso e divide pela tua altura ao quadrado. E aí vai dar esse resultado. O IMC, ele não é tão fiel, beleza? Porque a gente sabe que para a gente realmente ver como é e o que está acontecendo, a gente precisa destrinchar esse índice de massa corpórea para saber o quanto é gordura, o quanto é massa muscular, o quanto é osso, o quanto é água. Por isso que a bioimpedância ela é tão utilizada hoje quando a gente faz um tratamento mais individual. Mas quando a gente quer fazer o geralzão, né, uma coisa que seja mais rápida para a gente calcular em massa, por exemplo, para a gente fazer uma categorização coletiva, a gente ainda usa o IMC. Olha como eu estou falando. Vocês vão ver aqui que eu vou acabar trazendo muitas coisas que não são só de uma psicóloga. Porque quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de uma coisa multifatorial. O que é isso? Existem várias coisas que contribuem para essa pessoa ganhar esse peso e para essa pessoa ter essa doença e para essa pessoa progredir nessa doença, beleza? Então, são fatores genéticos, que é o que a gente nasce, e são fatores epigenéticos, que são aqueles que têm de acordo com o estilo de vida. E aí, Moa, já fiz uma introdução da dor. Mas bora lá. O que acontece? Quando a gente falava de antes, a gente colocava que o paciente ele tinha que ter IMC 40, não precisava ter as doenças associadas, e as de 35 até 40 ele tinha que ter alguma comorbidade, certo? Quais são as comorbidades? São aquelas doenças que surgem ou são prejudicadas, se agravam, pioram por você ser obeso. Doenças reumáticas, que são as autoimunes, doenças hormonais, né, como a tireoide, de Hashimoto, diabetes, hipertensão, dislipidemia, ó que nome bonito, mas aqui tem problema de colesterol e triglicerídeo. Quem tem problema, por exemplo, de alergias muito severas, problemas respiratórios, problemas às vezes tópicos, né, na pele, como psoríase, que pode prejudicar. Então, muitas doenças elas são associadas. Por quê? Porque a obesidade ela acaba te gerando uma inflamação crônica. Você meio que teu corpo fica inflamado. Então, isso pode ajudar você a ter outras doenças depois. E aí, essas continuam do mesmo jeito, só que agora, e pacientes que têm o IMC entre 30 e 35, eles não precisam só ter a diabetes tipo 2 ou uma doença cardiovascular com a lesão muito grave, ou a doença renal crônica precoce, uma apneia do sono muito grave, uma doença gordurosa, né, que é a gordura muito grave, com fibrose, com indicação de transplante, com refluxo gastroesofágico, que é aquele, né, que a pessoa tem, para que tenha, ou a osteoartrose grave, né, doenças ortomusculares graves, para que você seja associado. E pelas regras anteriores, esses pacientes eles só podiam submeter a cirurgia bariátrica com pelo menos 10 anos de diabetes, e se ele fosse acompanhado pelo menos durante 2 anos com endócrina.
Tá, Camila, mas eu soube pacientes que não tinham tudo isso e que foram indicados à cirurgia. Sim, porque na prática a gente vê que não precisa estar grave, né? Porque também se a gente entende que é uma doença que gera isso a posteriori, a gente quer cada vez mais prevenir essa progressão e não só lidar com causa que estaria, né, amor? Então, muitos cirurgiões já indicavam até antes isso, entendeu? E aí, agora, você pode fazer isso. E antes a cirurgia era só até 70 anos. Agora não mais. Não existe mais a restrição dessa idade, certo? Então vai ter de acordo com a doença e como ela está acontecendo no corpo e como esse paciente está para que aconteça a cirurgia. E antes a gente permitia adolescente, só que o adolescente era entre 16 e 18 anos, com todos os critérios estabelecidos dos adultos, mas eles só podiam, depois de muito tempo de acompanhamento e etc. Agora, a gente está restringindo a cidade, né? Está antecipando a cidade para 14 anos. E aí, hoje em dia, eu não sei se vocês sabem, mas para você fazer cirurgia bariátrica, você tem que passar por 6 profissionais, que é o ortopedista, o endócrino, nutricionista, o cirurgião bariátrico, o psicólogo e o pneumologista, certo? Você tem que ir para esses 6 profissionais para você conseguir todos os pareceres e que você é autorizada a fazer a cirurgia. Então não é, vou ali e já volto, é uma peregrinação. Então hoje, com o paciente de 16 a 18 anos, eles tinham umas regrinhas a mais, que era passar pelo menos 2 anos de acompanhamento, com psicólogo, equipe multidisciplinar e vários outros fatores. E agora a gente baixou para 14 anos esse processo. Por quê? Porque sabe-se que a criança obesa tem uma grande tendência de favorecer a um adolescente obeso, que tem uma grande tendência de ter um adulto obeso e assim por diante. Quando a gente fala ali, gente, de um adolescente que vai para uma cirurgia bariátrica, a gente não está falando de um adolescente que tem 1,70 m com 70 quilos ou que está com 10 quilos a mais e que, ai, gente, não consigo emagrecer, vamos fazer cirurgia. Não é assim. Tem todo um acompanhamento pela equipe. Eu já autorizei alguns adolescentes. Então, assim, eu autorizei já adolescente que tinha 160, 180 quilos, que tinha 1,70 m, sacou? Que já tinha isso desde bebê, que a gente passou mais de um ano fazendo o processo terapêutico. Isso foi um dos casos. E que a gente tem que preocupar muito e tem que ver a autorresponsabilidade desse paciente, porque é um processo que vai ver a vida dele inteira. Então, o que ganha o jogo da cirurgia bariátrica não é você fazer a cirurgia bariátrica, meu bem. O que ganha o jogo da cirurgia bariátrica é você ser acompanhado após a cirurgia bariátrica. Mas eu já vou dizer mais sobre isso agora. Vamos conter aqui para esse processo. Eu estava falando aqui que eu já fui mais para frente, vamos voltar para onde eu estou. E também os hospitais, quando você vai fazer uma cirurgia com um paciente que ele tem com IMC acima de 60, você precisa ter um ambiente adequado para ele, com a maca adequada, no bloco cirúrgico, com a mesa cirúrgica também tem que ser adaptada ao paciente, que é aquele negócio de ferro, né? Que a gente fica, que os vasos ficam para fora, você acha que vai cair, mas não cai. Então, tudo isso você precisa ser adaptado para esse paciente que tem o IMC 60, certo? Então, isso foram as mudanças maiores, assim, e tem que ser um hospital que ele favoreça uma alta complexidade. Então, não pode ser um hospital qualquer. Tem que ser um hospital que tenha UTI, tem que ser um hospital que tenha plantonista 24 horas. Se você não tiver isso, você não autoriza a cirurgia bariátrica para aquele espaço. Certo? Vamos voltar aqui para o homem.
Doutor, essas mudanças têm algum tipo de impacto, talvez, sobre esses novos protocolos de emagrecimento que as pessoas utilizam com aquelas canetas emagrecedoras que até ganharam, digamos assim, uma boa fama nesses últimos meses? Existe alguma relação ou algo antevendo algum tipo de reação ou não? Assim, os tratamentos novos com essas famosas canetas, sem dúvida alguma, são excelentes. Realmente, as novas drogas têm uma perda de peso muito boa, porém, você tem pacientes que usam esses remédios e não têm sucesso. Existe uma parcela de pacientes que não respondem bem. Além disso, você tem também pacientes que têm muito efeito colateral e não conseguem manter a medicação. Afora a questão do acesso, né, que o custo das medicações são altos e a maioria da população acaba não tendo acesso. Então, eu entendo que ao ampliar um pouco a indicação de cirurgia, principalmente para doenças mais graves, você dá oportunidade para esses pacientes que não conseguem fazer o tratamento clínico adequadamente ou não respondem ao tratamento clínico. Então, eu vejo isso com bons olhos, porque o tratamento da obesidade, a gente sabe que ele é multidisciplinar e utilizando todas as ferramentas que a gente tem. Então, a cirurgia continua sendo uma ferramenta excelente para o tratamento, principalmente para esses pacientes que não conseguem o tratamento clínico. Bora lá, por partes, feito Jack. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E essa coisa não exclui a outra coisa. O que é isso? Gente, parem de ficar achando que existe melhor ou pior tratamento para uma doença crônica multifatorial. O que a gente sabe é que quanto mais múltiplo forem os tratamentos, melhor. Hoje em dia, essas canetinhas, elas são muito boas. Por quê? Porque elas favorecem aos hormônios da sociedade, a esse equilíbrio no organismo do paciente. Mas se ele não toma, acaba. A cirurgia, tanto que o benefício dela não é nem a curto prazo. O melhor benefício dela é de médio a longo prazo, que é a manutenção do peso. Porque muitas vezes a pessoa que vive nos picos e vales de efeito sanfona, você, não é porque ela não consegue emagrecer, é a dificuldade de manter. E nesse estudo que eu havia falado para vocês, né, meu amor, que são 10 anos acompanhando, o melhor tratamento para manutenção é a cirurgia bariátrica. Porque nesse estudo já se percebe que mais de 50% ficam com menos peso do que tinham. E para essas canetinhas, a gente só conseguiu estudos em torno de 2 anos. E que eles conseguem só até 6 meses depois. Sacou? Retornam. Então, 10% mantém o peso. Ainda é um índice muito pequeno. E, gente, quem fez a cirurgia bariátrica pode usar a canetinha. Uma coisa não interfere na outra. Sabe por quê? Porque a obesidade é uma doença progressiva. Então, a gente tenta cada vez coibir, mas ela pode avançar. Então, tem horas que a pessoa fez a cirurgia bariátrica e ela tá ganhando peso de volta. A gente usa a canetinha para diminuir. Eu tenho vários pacientes que a gente faz isso. E não é fracasso, é um recurso de tratamento para uma doença que nunca mais vai embora. Sacou? E a obesidade é uma doença de saúde pública, mas ela ainda não é acolhida desse modo, do jeito que deveria ser, com a possibilidade de tratamento que deveria ser. Esse recurso, inclusive, das canetinhas, a gente está usando com criança de 12 anos de idade, porque já sabe o quanto essas crianças que não têm ainda esse. Cara, se pra tu, pequena gafanhoto, bicha véia, tá uma dificuldade danada de dar conta da tua vontade, imagina pra criança que ainda não tem maturidade. Então, a gente muitas vezes utiliza porque é pedir uma coisa que o cérebro ainda não consegue fazer, né? E a gente vê o quanto esse recurso favorece para que essa criança ela cada vez mais dê uma retenção aí nesse peso, para que ela consiga espichar, o peso ficar e o corpo ir se programando cada vez mais a não ter esse pique insulínico que queira manter o resto da vida. Que essa é a bronca.
É esse que gera o efeito sanfona quando a gente tem um olhar biológico, né, dos fatores que favorecem essa obesidade de forma biológica, fisiologicamente falando, entendeu? Aí eu nem tô puxando a sardinha para o meu lado por enquanto, né? Mas é muito salutar, é muito bom, é muito favorável que a gente consiga expandir, sacou? E aí, tá gostando do vídeo? Então, por favor, sabe que eu vou adorar comigo é que você deixa o like, para que você curta, compartilha. Quando você se inscrever, bota naquele sininho ali, ó, aperta, que toda terça e quinta nós temos os nossos vídeos aqui para a gente comentar sobre várias questões, mas principalmente para que você que tenha dificuldade de parar de comer suas emoções, se sinta dominada pela comida, aprenda a ter um relacionamento mais leve com ela, né? E vamos embora continuar escutando. Interessante que o senhor falou que é um trabalho multidisciplinar, porque nós sabemos que cuidar da parte psicológica é extremamente importante para que o paciente tenha o resultado desejado. E falando no caso dos adolescentes, que o senhor acabou de comentar no início da entrevista, existe alguma recomendação extra, já que são mais ansiosos, por vezes querem resultados mais rápidos? Olha, assim, anteriormente só poderia fazer cirurgia bariátrica os adolescentes acima de 16 anos e com todos os consentimentos e avaliações necessárias. Então, a mudança alterou para acima de 16 anos. Se o paciente está dentro das regras atuais, ele pode fazer a cirurgia igual aos adultos. O que mudou, como eu disse, é entre 14 e 16 anos. Sem dúvida, é uma população que tem que ser muito bem avaliada, né? Existe, claro, questões psíquicas que têm que ser acompanhadas, com certeza. Você tem que orientar bem o paciente, porque é um tratamento para o resto da vida, vai ter que controlar a nutrição, vai ter que controlar as vitaminas. Claro, os resultados acabam sendo esperados muito rapidamente, e isso pode gerar alguma ansiedade na família, no adolescente. Então, o tratamento multidisciplinar nesta população é fundamental. E o acompanhamento para o resto da vida, o que às vezes é um desafio, né? As pessoas acabam abandonando o tratamento de forma precoce. A gente percebe aí, puxando a sardinha para o lado, que a maioria das vezes a dificuldade de quem tem um processo direcionado à obesidade é a dificuldade de olhar para si, é a dificuldade do autocuidado. Então, trabalhar com esse paciente para se autocuidar e também é um excelente exercício para esse paciente conseguir enxergar ele no percurso. Então, também é muito favorável, muito positivo para alguns pacientes ter a cirurgia, porque vai cada vez mais requisitar que, olha para tu, senão tu vai ter uma anemia. Olha para tu, senão tu vai ter uma fadiga extrema se não cuidar da tua B12. Olha para tu, senão... Entendeu? Então, assim, para falar de tua pergunta, que era gafanhoto. Você sai de uma e pequeno gafanhoto. Você sai de uma doença crônica que gera as doenças associadas de forma mais agressiva, que é, por exemplo, um derrame, um infarto, uma diabetes que pode chegar ao nível de cortar e amputar a parte do seu corpo, para doenças mais brandas, mas também complicadas, como a anemia, como a falta de B12, percebe? Como a fadiga extrema. Então, é complicado, mas é uma doença que já se instalou aos 14 anos. Como tratar essa doença crônica, progressiva, que não tem cura, só tratamento em uma criança, um adolescente de 14 anos? É isso que a gente tem que enxergar com os nossos filhos, com os pais, mas sem o terrorismo, sem o preconceito de entender que é só fechar a boca que emagrece, mas cada vez mais conscientizando o autocuidado, cada vez mais favorecendo essas pessoas para que se enxerguem e se cuidem, se amem, tenham confiança que vão conseguir. É isso. Doutor, muito obrigado por estar com a gente aqui no Agora CNN e tirar as nossas dúvidas nesta manhã de sábado. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado e obrigado a todos. É isso, pequena gafanhoto. Espero que você tenha gostado, né, desse comentário. Muitas coisas mudaram. Vamos ver o que é que vai ser das repercussões, né, daqui por diante.
Mas acredito que foram muito favoráveis, foram muito positivas, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença que cresce cada vez mais por essa rotina insana que a gente está tendo, por essa sociedade muito FDP, que está fazendo cada vez mais que a gente se descuide. Então, a gente tem que sim olhar para o lado preventivo, mas também a gente tem que ver quando as doenças já estão instaladas e como melhor organizar, na verdade, para que o caos da gritaria não chegue e que essa doença não fique tão ruim na vida das pessoas. Então, não esqueça, se não curtiu ainda, curta e me diz no comentário o que é que tu achou dessas mudanças. Você acredita que é positivo ou não? Se você já pensou em fazer cirurgia, tá com medo? Qual é o teu maior medo? Fala aqui nos comentários que juntas sempre seremos mais fortes. A gente consegue fazer junto coisa que a gente não consegue fazer sozinho. E cada vez mais estimular esse comentário é extremamente positivo para que a gente consiga ter esses diálogos entre nós. Um cheiro. Até breve.